Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. A estimativa é que 24% da largura da banda global seja gasto apenas com downloads de material protegido por copyright. Ou seja, é quase um quarto da banda do planeta que é pirataria. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Felipe Vinha. E eu sou a Paulinha Alves. A pirataria é uma opção gratuita e tentadora, mas para muita gente ela simplesmente não era prática. Isso pelo menos até alguns anos. Só que hoje, com aplicativos de streaming pirata e tantos serviços pagos diferentes, a situação já não é bem mais a mesma. No episódio de hoje, a gente conversa sobre o consumo de conteúdo e os motivos que levam o usuário a escolher entre o serviço pago e o serviço pirata. Então aguenta aí que a gente já começa. Mobilon, qualquer loja que queira dar uma boa experiência para o cliente precisa ser flexível na hora de receber pagamento. E na Nuvem Shop, a sua loja online vai poder oferecer essa flexibilidade. Sim, com a Nuvem Shop, a sua loja fica preparada para receber através dos mais diversos meios de pagamento, porque lá você consegue aceitar cartões de crédito e débito e também o Pix. Assim você não perde nenhuma venda e deixa o seu cliente mais satisfeito. Dá para oferecer mais flexibilidade ainda e incluir um meio de pagamento personalizado. Aí o seu cliente paga só no recebimento do produto. A comodidade que a Nuvem Shop oferece, você repassa para o seu público. E lembrando mais uma vez que acessando tbnet.me/nuvenshop você se dá bem. São 25% de desconto na primeira mensalidade da sua loja online e ainda os 30 primeiros dias são grátis, cortesia da Nuvem Shop. Então vai lá e mostra ao mundo do que você é capaz. Assim como não faltam opções de streaming, também não faltam opções de serviços piratas para assistir os seus filmes e séries favoritos. É difícil dizer qual desses serviços é o mais popular hoje em dia, mas tem um específico que certamente foi o que lançou o seu nome aí quando a gente falava de streaming de pirataria, que é o Popcorn Time. Hoje em dia tem outros também, como o Stremio, né, que é bem conhecido. Mas o Popcorn foi chamado até de Netflix da pirataria quando foi lançado, isso porque ele facilitou bastante o acesso ao conteúdo pirata. Ele era uma interface que lembrava bastante o Netflix, tinha ali os thumbnails, você conseguia navegar entre os filmes e também conseguia ativar legendas automaticamente. Só que essa parte é o que o usuário vê, né? É a interface que ele está interagindo. Por debaixo do capô, o que o Popcorn Time fazia, e é o que o Stremio também faz hoje em dia, é baixar torrent, basicamente, né? Então, quem tem experiência baixando torrent é um pouco mais complicado, né? Até para séries e filmes é bem mais difícil. Você tem que procurar um site que tenha legenda, você tem que procurar uma legenda que tenha o mesmo título, seja compatível com aquele RIP daquela série, daquele filme, né? Enfim, eu não conheço detalhes, mas meus amigos me contaram que mais ou menos assim que funciona. Só que aí o Popcorn não existe mais, né? Recentemente ele foi oficialmente descontinuado. Uma mensagem no site oficial dizia que a tal Netflix da pirataria estava oficialmente encerrada, né, Riga? Então, eu tava pesquisando, né, sobre Popcorn Time, que eu acho que talvez seja o mais icônico desses serviços focados em pirataria, só que práticos, né, e justamente por isso acabou se tornando muito popular. A primeira notícia que a gente publicou de Popcorn Time foi a Giovanna Penati que escreveu, e isso foi em 14 de março de 2014, faz bastante tempo, quase 8 anos. Só que os tempos mais áureos do aplicativo foi lá entre 2015 e 2016. O Reed Hastings, que é o chefão da Netflix, CEO, ele chegou a listar o Popcorn Time como um competidor numa carta para investidores, né? E isso foi bem comentado naquela época, porque o Reed Hastings dizia que uma das ideias da Netflix é que a Netflix ia combater a pirataria, né? Porque eles ofereciam um serviço muito mais prático, então você, com um clique,
ali que conseguia ver tudo que você queria ver, então não fazia sentido mais piratear, porque por uma taxa pequena, né, você usaria Netflix e beleza. Só que daí surgiu o Popcorn Time, que é tipo um Netflix, só que de graça, com muito mais conteúdo na época, né? A gente falava muito em Netflix no começo ali, principalmente quando começou no Brasil, o catálogo era muito limitado, né? A Netflix ainda não tinha aquele negócio de conteúdo original, conteúdo próprio, de focar tanto nisso, e o que você via era tipo uma locadora muito atrasada, né? Porque você tinha aqueles filmes de 1990 e bolinha, e não tinha conteúdo novo, né? E o pessoal, existia uma procura, mas esse filme que saiu no cinema no ano passado, por que não tem na Netflix? E aí tinha no Popcorn Time, né? Então acabou se tornando um precursor, o Popcorn Time, desse tipo de pirataria prática, né? Porque era um serviço de streaming, era super amigável a interface, como se fosse Netflix mesmo, então você tinha vários posters ali, só clicar e pronto, começou. Então você nem precisava entender como que aquilo funciona, diferente de torrent, que é algo um pouco mais técnico, né? Você precisa saber com qual cliente você precisa usar, e aí daí, às vezes tem alguma limitação ali de portas, e aí você chega em alguns tutoriais meio complexos. Não, Popcorn Time era super simples, e aí isso trouxe algumas consequências, né? Ficou muito popular, e aí a MPA, as produtoras de filmes, enfim, foram tudo em cima, muitas batalhas judiciais, tentaram várias vezes tirar o serviço do ar, desde o começo, né? A gente via todo esse imbróglio em relação ao Popcorn Time. Os fundadores até se afastaram do projeto pouco depois do lançamento, mas o código do aplicativo era aberto. E aí tinha toda uma estratégia ali no fundo, que era o seguinte: Popcorn Time não é um aplicativo de pirataria. Ele só é uma interface para pirataria que já existia. Então os donos do Popcorn Time não tinham nada a ver com isso. E aí, com código aberto, qualquer um podia pegar o Popcorn Time, modificar e tal, e fazer um outro. Então era meio que uma briga de gato e rato ali que não tinha fim, assim. Eles sempre conseguiam se livrar de qualquer problema com a justiça. Mas ainda tá rolando vários problemas, né? Recentemente, né, quase perto do fim do Popcorn Time, surgiu um processo e várias produtoras exigiram que o site do Popcorn Time, que já mudou várias vezes, aliás, né, fosse bloqueado e que eles pagassem uma multa de 3 milhões de dólares. O que, se a gente for ver, em relação a notícias que costumam surgir de pirataria, né, há alguns anos tinha muito isso, até pouquinho, né? 3 milhõezinhos de dólares, que dá uns 5 bilhões de reais, mas 3 milhõezinhos, acho que não é um processo até pequeno em relação a toda essa popularidade que o aplicativo teve. E aí você logo pensa, né, automaticamente que o encerramento do Popcorn Time teve relação com essas brigas judiciais e com esses valores imensos aí, ou não tão imensos, que eles deveriam pagar às produtoras. Mas na verdade não, né? Tem um plot twist aí que, pelo menos em teoria, quando eles encerraram o serviço, eles publicaram um gráfico que mostrava as buscas do Popcorn Time, né, no Google, e uma boa queda de interesse que eles perceberam desde 2016. E é uma queda de interesse que eles não conseguiram se recuperar. E aí, por uma série de motivos que a gente está tentando trazer aqui. E justamente é bem curioso porque, assim, o Popcorn Time já foi listado pelo chefão da Netflix como um concorrente forte. Então, como ele perdeu essa relevância num período de tempo até meio que rápido, né? 2016 pra cá não tem tantos anos assim, ainda é um período que já é um período que a Netflix tava bombando e tudo mais. E de lá pra cá, obviamente, a gente tem a questão da entrada de outros serviços, né? Especialmente lá fora, mas também aqui no Brasil, né? De uns anos pra cá, a gente teve um boom de serviços de streaming e a gente tem muitas opções de diversos estúdios, diversas produtoras, HBO, Amazon Prime, enfim, um monte de coisa. E você, assinando esse serviço, você paga um preço, né? Dependendo da sua seleção, ou dependendo do seu gosto, ou da sua capacidade de acesso, você paga um preço razoável e tem acesso a bastante conteúdo, né? Mesmo que você, sei lá, só assine Netflix e Prime Video, já é um catálogo gigantesco de conteúdo. E ainda que a pirataria seja gratuita, o streaming acaba sendo muito conveniente, né? Porque eu gosto de citar especialmente o exemplo do Prime Video, porque é uma assinatura de R$10. Que você paga junto com o Prime da Amazon e você tem um número de benefícios, inclusive o streaming. E muita gente nem vê o Prime Video exatamente como um chamariz, né? Muitas vezes vê, sei lá, o frete grátis ou qualquer outra coisa que a Amazon oferece no pacote, né? Mas mesmo assim é muito barato. Exatamente. E aí tem esse trunfo, né? Chegou esse trunfo de streamings variados, com preços variados, que seriam a carta na manga dos estúdios contra os meios ilegais. Agora, com tantas opções de streaming para assinar, eu vejo o pessoal assinando
assinando, compartilhando senha, então todo mundo sempre tem mais do que um, mais do que dois, né? Tem vários serviços configurados na TV, porque o pessoal consegue, geralmente é mais vantajoso pegar esses planos onde você consegue criar várias contas e compartilha a senha, né? Então às vezes você assina uma coisa, seu amigo assina outra, namorado assina outro, né? E todo mundo acaba tendo acesso a vários streamings ao mesmo tempo. E queria saber de vocês, se vocês, observando os seus amigos aí, vocês, sei lá, notaram alguma diferença no padrão de consumo deles, né? Se eles consumiam mais conteúdo pirata antes, com torrent ou com algum aplicativo, né, de streaming pirata, e se vocês sentem que eles pararam de consumir agora com a chegada de várias opções além do Netflix. Eu acho que todo mundo que viveu a era da internet discada sabe o que é pirataria, né? Já pelo menos baixou alguma coisa, ouviu alguém baixando. MP3, né? Casar. Quem nunca baixou alguma música no Casar? Mas com a oferta, né, de plataformas de streamings que a gente tem hoje em dia, eu vejo uma mudança muito grande, assim. Eu falo por experiência própria, mas também, assim, pelos meus amigos, pelas pessoas próximas, que, assim, é impressionante como pirataria é uma coisa que parece que nem mais ronda, assim, a nossa vida. Parece muito distante, né? A gente vai ver ao longo desse Tecnocast que não é tão distante assim, mas pelo menos parece um pouco distante. Realmente, assim, o consumo mudou demais, assim. Hoje em dia, eu sei que eu sou um ponto fora da curva, porque eu assino muitas plataformas de streaming. Primeiro, porque eu gosto muito, né? E segundo, porque eu trabalho com isso. Então, acho que hoje em dia, eu tava até contando agora aqui, eu acho que eu assino 9 plataformas, o que eu sei que é muita coisa, bem mais do que a maioria. Caramba! Tem 9 plataformas pra assinar? Tem! Por incrível que pareça. Mas, então, eu sei que eu sou um ponto fora da curva, assim. Mas, hoje em dia, pra mim, é impensável, quando eu penso em um filme ou alguma série que eu quero assistir, a primeira coisa que eu faço é ir procurar numa plataforma de streaming. E tem a questão também de, se por acaso eu não encontrar, eu fico pensando, eu tenho tanta coisa que eu quero assistir, que estão nas minhas filas, esperando, que eu fico me perguntando, sabe? Se eu tô assinando, eu vou fazer valer a pena essas assinaturas. É uma coisa que eu tenho pra mim, assim. Sim. Eu sei que é difícil, com 9 plataformas é complicado, mas eu tento. É isso que eu ia falar, porque o Stremio... Eu vou falar Stremio porque é no presente, Popcorn Time já rodou, né? Mas o Stremio, ele facilita bastante a sua vida, a vida do pirateiro, mas você tem que estar no seu computador. Ou se você quiser ver na TV, você tem que plugar um cabinho HDMI, alguma coisa, tem que ter um notebook ali e tal, pra ligar na TV. Pô, aí já filtrou metade da galera, né? Ninguém vai fazer isso. E ainda ligando na TV, você não tem o controle remoto, você não consegue pausar, avançar, tarará. Então tem aquela coisa de você tá na cama ali, você tá no sofá, sei lá, e você fala, puta, eu quero ver alguma coisa. A não ser que você queira muito ver um filme específico que não tenha nos streams que você tem disponível, é muito mais provável que você simplesmente entre e fale assim, deixa eu ver alguma coisa que tá aqui mesmo, tô com preguiça, depois quero fazer outra coisa, né? E acaba ficando nisso mesmo, né? A impressão que dá é que o streaming facilitou tanto as coisas que é meio difícil, é tudo muito prático. Você não precisa nem pensar, quero assistir alguma coisa que tem na Netflix, porque tá todo mundo comentando, sei lá, vê no Twitter ou no Instagram, alguém falou e tal. Você pega o controle remoto, tem um botão gigante escrito Netflix, então você não precisa nem pensar em como é que abre o aplicativo. Aí você abre, e aí, né, tem aqui, rola infinitamente até achar alguma coisa, e aí você não acha e sei lá, pega a primeira coisa que você pensou. Ou acessa alguma das inúmeras listas que a Paulinha escreve pro Tecnoblog. Mas, no geral, é muito prático, assim. Não por acaso esses botões são contratuais, né? Sim. As empresas fazem contratos pra botar o botão no controle remoto, que é tipo uma propaganda, né? Pra te influenciar a usar. E os fabricantes ganham dinheiro com isso, né? Então a margem de lucro não fica só ali na venda do produto, mas também com esses espaços aí de publicidade, inclusive no sistema também, né? Mas eu tava pesquisando Popcorn Time, eu já usei faz muito tempo, mas eu já assinava, enfim, nunca foi muito de consumir conteúdo, então, né, foi meio que só pra ver como é que funcionava, né? E a gente precisava escrever sobre aquilo também, interessante, bem prático, mas era no computador, não tinha, sei lá, no celular. E o Stremio agora, né, que vocês estão falando, eu acabei de pesquisar e tem versão pra PC, e a versão pra iOS, por exemplo, ela não suporta streaming, então é basicamente um catálogo. Então você filtra muito numa época em que tá todo mundo migrando pro mobile, tem gente que não vai mais comprar computador, né? Tipo, essa coisa gigante, você faz o quê com aquilo, né? Com aquele notebook? Você pode fazer tudo no celular, então já dá uma filtrada, e aí tem todos esses problemas, esses obstáculos que o Mobilon falou, tipo, eu quero continuar na TV. O que você faz? Liga o espelhamento Wi-Fi, daquele lag ridículo? Não, né? Tem até uma questão aí de diferença, né, entre os dois. O Popcorn Time, ele surgiu chamando muita atenção por ser uma Netflix de pirataria. Então ele já atraiu o olhar de toda a indústria
indústria, então é Davi e Golias, né, cara? É um desenvolvedor, acho que era argentino, se eu não me engano, contra, cara, toda uma indústria. Impossível o cara sobreviver, né? Então é meio compreensível entender por que não deu certo. Não foi uma questão tecnológica, não foi, né, não foi nenhum demérito aqui falando até do ponto de vista de desenvolvedor ali, do cara que inventou, né? Não tô nem falando que tá errado, né? Tá certo, né? Era pirataria mesmo, tá errado ter pirataria sim. O Stremio, pra se blindar, ele já surgiu com uma proposta um pouquinho diferente, que é aquela coisa que ele fica pisando na linha tênue e ele consegue se defender, né? Então ele é um aplicativo apenas, onde você instala plugins dentro do aplicativo. Então, por exemplo, você pode instalar o plugin de torrent daquele site YTS, que é um que faz RIP só de filme em alta resolução. Você instala o plugin do Pirate Bay, plugin não sei do que lá, e isso tem um marketplace dentro do aplicativo para você ir selecionando. Novelas mexicanas, sei lá o que e tal, e você vai instalando. E aí, ele só agrega, então ele é um agregador, entendeu? Então por isso que ele existe para iOS, você consegue usar no iOS, só que ele não libera os plugins de pirataria, porque obviamente a Apple não permite. Mas você consegue usar ele para qualquer outra coisa. Você consegue, enfim, tocar qualquer outro vídeo nele e funciona da mesma forma. Acho engraçado vocês falaram, como é que vocês notaram no seu círculo de amigos. Curiosamente, eu sou meio ponto fora da curva nisso, porque primeiro, assim como Paulinha, eu sou meio, né, doido e assino tudo quanto é serviço de streaming. Ela tem 9, eu contei aqui, eu tenho 11. Nossa, Olha! gente. Achei alguém. Então... Metade do salário vai só pra serviço de streaming. Ô, louco. Exato. E é muito difícil eu cancelar. Eu só cancelo se, assim, realmente eu não estiver vendo nada, mas eventualmente eu ainda assisto uma coisa ou outra. E, curiosamente, eu tenho muitos amigos que ainda optam pelo streaming, principalmente, né? E tem muita gente que, até por questões de birra mesmo, não assina. Não vou assinar Disney Plus porque é Disney isso, Disney aquilo. E aí acaba não consumindo. No máximo assina uma Netflix porque divide com a família ou coisas do tipo. Mas uma coisa interessante que eu noto, isso sim, no meu círculo de amigos, que eu já notei, é que eu acho que eu precisaria perguntar para muitas pessoas, mas se eu puder dar um chute muito aproximado, eu desconfio que entre os meus amigos, pelo menos, ninguém baixa mais música em MP3. Não, o formato já era. Ninguém usa MP3 mais. Não, MP3 ou qualquer outro tipo de música digital pirata. É sempre a galera ou Spotify ou Deezer ou qualquer coisa que seja. Então, eu acho que o streaming mais voltado pra música entre os meus amigos venceu mais a pirataria do que o de vídeo. É uma questão bem engraçada. Eu mesmo não lembro qual foi a última vez que eu baixei um MP3. Deve ter sido em outra vida. Eu nem sei mais como faz isso hoje, mas se ainda tiver o mesmo problema de você baixar um álbum e as tags virem todas erradas, eu acho que faz sentido você pagar por um serviço de streaming, porque aquilo era um saco. Total. Eu tinha um softwarezinho que só fazia isso, só ficava buscando o nome e adicionando metadato nas MP3. Mas o MP3 ele tem uma diferença pro mercado de streaming que foi possível fazer no mercado de música o que Netflix queria fazer no mercado de vídeo, que é ser a tecnologia que agrega todos os fornecedores, né? Sim. Para você ter a opção de assinar um serviço só e ter ali basicamente todos os conteúdos que você precisaria ouvir, os estilos que você gosta. Não tem muita coisa de exclusividade, né? Isso, e é um pouquinho diferente, né? Porque você não assinaria um serviço de streaming para depois ter que assinar outro serviço de streaming e ter outra biblioteca de músicas, né? Às vezes você quer colocar uma playlist de vários artistas, não tem como ficar trocando entre serviços de música. O conteúdo é mais curto, então você consome mais conteúdo em menos tempo. Que é diferente do serviço de vídeo também, que pelo menos 20 minutos, 30 minutos, né? Uma série ali, você gasta. Então, às vezes é só isso que você consome. Tudo bem ter só em um lugar, do ponto de vista de negócios aí, né? De assinar vários. E quando a gente fala de música também, tem a questão que hoje em dia você não precisa assinar, teoricamente, um streaming de música para você ter acesso. A gente tem planos que são gratuitos, né? Por exemplo, um Spotify ou um Deezer, a gente tem planos gratuitos que você tem acesso a todas as músicas também. A diferença é que você vai ter propaganda no meio ali, é um pouquinho mais complicado. Mas você consegue o acesso. Tem alguns poucos streams que também funcionam assim, né? Especialmente de anime. O Crunchyroll, que é o stream de anime, ele tem um plano gratuito também, com propaganda, mas é pouco, realmente. A maioria oferece, sei lá, 7 dias grátis, primeiro mês grátis, coisa assim, depois você tem que assinar. Mas
Mas só pra adicionar mais um pouco a questão dos meus amigos, eu acho super engraçado. Quando eu falo, putz, queria assistir o filme tal, mas ele só tá disponível na plataforma tal, eu ainda não peguei, eu não assinei essa. Aí vem os sabichões da internet falar, mas no torrent é de graça. Gente, todo mundo sabe. Eu só quero ter o conforto de sentar no meu sofá, abrir o aplicativo e dar o play na minha TV. Meu tempo não é de graça, não. Tipo assim, se você fizer comida na sua casa, você vai pagar mais barato do que pedir no iFood também, saca? Mas não é a comida apenas que você está comprando. Bom, a gente tem que lembrar também, né, que quando a principal opção era a TV a cabo, a gente tinha vários canais fechados com diferentes programações, né, que alguns tinham determinados pacotes que não tinham em outros e, obviamente, a gente tinha preços diferentes também para cada um desses pacotes, sendo que os melhores, naturalmente, acabavam sendo mais caros. Mas as coisas acabaram mudando um pouco, né, com a combinação de todos esses ingredientes, a gente acabou tendo um certo cansaço desse tipo de serviço, porque conforme os streamings foram surgindo, a gente foi vendo diferenças gritantes para pacotes de TV a cabo que tinham até então. Primeiro, a questão da disponibilidade de cada programa, né? Um filme, uma série que tem um determinado horário que você tem que se ajustar à programação da TV a cabo. Então, no streaming é um pouco diferente, né? Porque a gente assiste a qualquer momento. Você senta ali no seu sofá, liga a TV e você escolhe o que você quer assistir no momento que você quer assistir. Se você quiser pausar, voltar depois. Então, as opções, assim, a disponibilidade é muito diferente do que a gente tinha nessa época de TV a cabo. E o streaming também, ele acaba resolvendo muitos desses problemas que a gente tinha, né, com apenas canais fechados, na época que a gente tinha apenas canais fechados, porque a gente agora tem meio que tudo num lugar só, na hora que você quiser, por preços muito mais convidativos do que um pacote de TV por assinatura. E hoje em dia, opções no mercado é o que não faltam, né? A gente tem desde que o Vinha comentou, por exemplo, do Amazon Prime Video, que é R$10 e você ainda tem todo um pacote de coisas que vem junto, até streamings que são mais caros, com outros tipos de conteúdo, mas há uma oferta muito grande no mercado. Você consegue escolher por diferentes valores e por diferentes conteúdos. Então, como resultado de tudo isso, a gente tem um cliente que acessa um canal só e não sente uma necessidade de piratear, né? Porque o mercado acaba entregando uma solução muito prática que responde a um dos principais motivos que a gente tem para pirataria. Com vários streamings, as opções aumentam ainda mais e todo mundo fica feliz. Mas, pelo menos, isso é por um tempo. É isso porque o mercado também vai se reconfigurando e aí a gente vê novas complexidades aí surgindo também, algumas inconveniências. Então, por exemplo, o surgimento de vários serviços de streaming é legal, mas também acaba ficando chato quando a gente vê que o conteúdo está espalhado entre várias plataformas diferentes, né? Então, você quer assistir uma programação específica, às vezes você estava assistindo e ela saiu do streaming que você estava vendo e foi para outro, ou às vezes ela não tem em nenhum lugar para você descobrir onde tem e se tem, às vezes você tem que procurar. Imagina o Vinha procurando em 11 aplicativos diferentes se tem, às vezes, um filme que ele quer ver. É um entretenimento por si só. Olha aí. Então, se já irritava a experiência do torrent, né? A gente acabou voltando um passo também quando tem tantas opções, tantos aplicativos assinados. E aí, quando não é essa questão da fragmentação de série, filme que começa no streaming e vai para o outro, tem as produções que são exclusivas de certas plataformas, o que acaba sendo um diferencial de negócio nesse mundo com tantas opções, é o que faz, às vezes, uma pessoa continuar assinando um serviço de streaming específico. Quando é um filme de uma produtora independente, né, ele pode até acontecer de sair primeiro numa plataforma, depois vai para outra, vem para que você está assinando, né? Mas com os exclusivos, você acaba tendo que assinar, você não tem outra opção. Ou você assina, ou você recorre à opção da pirataria. Ou você faz que nem o nosso Vinha aqui e assina 11 serviços, né, Vinha? Quero fazer uma correção, que na verdade são 12, eu esqueci do Mubi. Vinha! Só melhora. Não, mas ó, além de toda essa confusão do Vinha com 12 serviços, tem que lembrar que os próprios serviços de streaming estão meio confusos, né? Porque você tem os acordos ali por trás pra ver qual conteúdo vai pra qual serviço, aí um estúdio tem ligação com uma empresa de mídia que também tem um serviço, e aí lança num país novo, e aí sai, e aí como é que fica, né? Porque por vezes são feitos acertos pra que alguma série ou alguma franquia até inteira de filmes saia com exclusividade pra um determinado
determinado serviço, mesmo que não seja uma produção 100% original. E essas produções, muitas vezes, elas atraem usuários que querem justamente consumir esses conteúdos. Então, o streaming em questão atrai, retém usuários através dessas estratégias. A gente tem Paramount Plus aí, a gente teve Disney Plus recentemente também, e, né, esses acordos, eles nem sempre acontecem ou se cumprem do jeito que a gente espera, né? Porque, ok, faz parte, faz sentido até uma distribuidora fazer um acordo exclusivo, só que acontece, tipo, sei lá, às vezes aquela série que você gosta muito tá passando num serviço. Aí, de repente, lançou um outro serviço de streaming no Brasil, vai tudo para o outro serviço. Então, não vai mais passar naquele serviço que fez você assinar. E acontece de metade de uma série ir para um serviço de streaming. Então, fica tudo fragmentado. O Vinha pode falar mais sobre isso, sobre o caso Star Trek, que eu acho que é o mais recente aí, porque tá tudo muito bagunçado. E acho que o Vinha, né, com 12 serviços, sabe muito bem, mas também teve um especial recente. Olha, ele né? é a pessoa mais preparada neste Tecnocast pra falar desse assunto. Ele depois da Paulinha. Eu e o Riga estamos aqui mais pra aprender hoje. Não, pois é, cara. Eu fiz especial, né? Cadê a série completa? O streaming fragmentado no Brasil, né? Que a gente chamou. Motivado principalmente por esse caso do Star Trek. No caso da Star Trek Discovery, que é uma das séries mais recentes da saga aí, né? E ela era considerada... Aqui no Brasil, ela foi uma original Netflix, né? Porque a CBS, que é a emissora original dos Estados Unidos, fez um acordo para distribuir mundialmente pela Netflix. Isso antes de existir a ideia de trazer a Paramount Plus, né, para o mundo todo, que eles tinham, a CBS tinha um streaming nos Estados Unidos, não pretendia lançá-lo em outros países, só que aí os planos mudam, né, o dinheiro circula e resolveram criar a Paramount Plus e aí, como é que se fala? Reunir tudo de Star Trek na Paramount Plus. Com isso veio o fim do acordo, porque a Netflix basicamente estava praticamente bancando a produção do Star Trek. A Paramount obviamente não gostou disso e resolveu remover da plataforma e trazer para o streaming deles, né? Isso lá fora. Aqui no Brasil não ia acontecer, eles simplesmente removeram da Netflix e iam estrear no ano seguinte. Enfim, isso gerou uma série de reclamações, até que eles resolveram mudar de ideia e estrear quase ao mesmo tempo, mas ainda assim mudando de casa. Então, quem assinou, sei lá, pode ser uma parcela pequena de usuários, beleza, mas alguém assinou o Netflix para assistir Star Trek Discovery. Então, quem assinou o Netflix para assistir essa série ficou bem chateado, obviamente, porque aí seria obrigado, sei lá, ou ela pode cancelar a Netflix e assinar a Paramount Plus, ou então ela gostou muito do catálogo e aí vai manter os dois streams, mas alguma coisa vai mudar aí para continuar consumindo a série e as novas temporadas que virão, né? Mas isso não acontece só com Star Trek, né? A gente abordou outras séries que sofreram com isso no texto, né? Principalmente séries de super-heróis. A gente tem vários exemplos dessas séries inspiradas em quadrinhos. A Netflix produziu um monte de seriado da Marvel. Antes da Marvel e a Disney se unirem para fazer um streaming, que é o Disney Plus, e produzir suas séries próprias, os filmes próprios. E essas séries acabaram canceladas, né? Incompletas. Elas nem mudaram de casa, na verdade, né? Elas só foram canceladas e outras foram produzidas. É um caso ainda pior. E as séries da DC Comics, né? Ou seja, Titãs, Flash e tudo mais, também tem uma leve bagunça em relação a Netflix e HBO Max. A HBO é da Warner, que por sua vez é dona da marca da DC, né? Só que algumas séries, por exemplo, Titãs, que é o grupo lá do Robin e tudo mais, é original Netflix ainda, mesmo com a HBO Max já no Brasil, e lá fora ela é uma original HBO Max. Enfim, é uma bagunça, né? Para isso por conta de acordos comerciais que foram feitos há 10, 15 anos atrás e que não se renovaram ou que não podem ser renovados porque afetaria uma série de situações e causaria uma enorme dor de cabeça para vários estúdios e produtoras e tudo mais. E, assim, para tentar contornar um pouco disso, existem, né, serviços que te dizem onde você achar a sua série favorita, né, que a gente também lista na matéria. Tem o Just Watch, que mostra onde tem filme tal, série tal. E no Brasil a gente tem o Tipo, que inclusive a gente entrevistou o diretor do Tipo, que é o Thiago Romariz, que é enfim, já trabalhou com um entretenimento geek aqui no Brasil, bem experiente no assunto. No Omelete, né? Trabalhava. No Omelete, principalmente. E ele me contou uma coisa muito interessante, que ele, para lançar o Tipo, ele estudou vários mercados, né? Ele tem vários contatos com vários estúdios e produtoras. E ele falou que na Europa, se aqui no Brasil a gente acha bagunçado, na Europa é muito pior. Porque para lançar HBO Max
Max lá, a Warner ela teve que fazer um cambalacho com, sei lá, 50 estúdios diferentes, porque os direitos autorais de cada país é diferenciado, e eles tiveram que lançar meio que de forma única, e foi uma bagunça. E aí ele cita como exemplo o filme mais recente da Mulher Maravilha, o 1984, que chegou a entrar na HBO Max e, tipo, saiu 2 semanas seguintes, e é um filme exclusivo da Warner, então, tipo, não tinha cabimento disso acontecer, mas aconteceu por conta de direitos autorais, aí foi pra uma outra plataforma pra ser alugado, ou seja, você nem stream, nem mensalidade pagava, você pagava taxa pra alugar. Enfim, uma zona. Então, essa bagunça de streaming fragmentado não é uma exclusividade brasileira. Lá fora, ele inclusive tá morando no Canadá, e ele falou que lá também é igualzinho. E em alguns países é ainda pior do que no Brasil, tá? Aqui no Brasil a gente ainda tem algumas coisas mais consolidadas, né? Por exemplo, a HBO Max, que ele citou em relação à Europa, que é muito mais bagunçado. Mas é isso, assim, o principal problema dessa fragmentação é justamente esses acordos e contratos que foram feitos em uma época onde ninguém cogitava que a gente ia ter hoje 50 mil streams diferentes. Você não imaginava que a Netflix ia ser tão forte a ponto de ter vários concorrentes iguais, mas assim, cada estúdio querer lançar o seu, né? Em vez de, por exemplo, a Sony hoje. A Sony não tem um stream aqui no Brasil, mas ela distribui os filmes dela por parceiros. Mas nada impede daqui a 2 anos ela lançar o streaming próprio e aí ficar outra 13 serviços assinados pelo Vim. Exatamente. E ficar outra bagunça de distribuição de conteúdo. Então, esse especial ele tentou dar uma organizada nisso, uma explicada para o que tá acontecendo, né? Tem links lá para vários, inclusive para vários artigos da Paulinha com ordem de onde assistir tal coisa, né? Onde está disponível cada conteúdo. Então vale a pena dar uma lida também. Tem uma galera que não entende, às vezes, esses conteúdos que a gente publica, né? É uma visão até rasa, né, gente? Assim, quem tá xingando no Twitter, nossa, começa pelo primeiro e termina no último. Gente, não tá tão simples assim. Primeiro que às vezes não é óbvio, né? Tem muitos filmes que começam do meio e depois volta pros primeiros episódios. Star Wars, né? O mais famoso aí. E primeiro que tem isso, né? E aí tem os fãs, o Marvel, né? Tem os fãs que falam, não, você tem que assistir na ordem cronológica. As outras que não, você tem que assistir na ordem de lançamento. E fica, qual que é melhor? Então tem gente que quer saber de fato, e às vezes é uma questão também de, esse aqui tá em um lugar, esse está em outro lugar, né? Então existe uma demanda por entender, organizar. Não, e tem série que tem crossover. Um episódio da série é parte de uma saga que continua num episódio de outra série. Flash com Arrow, né? E não é só série de super-herói, não. Quem assiste Grey's Anatomy sabe que Grey's Anatomy tem episódios cruzados com outras séries da mesma mulher que criou Grey's Anatomy. Nossa. É bem bagunçado. Não, e mesmo em franquia de filme também, o pessoal acho que tem essa imagem também de que tudo é numerado, né? Isso não acontece. Às vezes, os filmes até são numerados, saem nos cinemas numerados, mas eles chegam nas plataformas de streaming, às vezes com os nomes por extenso. E ninguém é obrigado a saber a ordem que a franquia, seja em ordem cronológica ou seja em ordem de lançamento, né? Então, tem essa questão ainda. E aí, nesse dilema da distribuição, da questão da bagunça da distribuição, né? É sempre legal também olhar pra trás e entender como que a gente chegou aqui. É um ponto que eu já falei em outros Tecnocasts também sobre streaming. Por que tem um streaming de cada estúdio e não era assim antigamente? Antes, a gente tinha, como a Paulinha tava falando, a gente tinha TV a cabo, a gente assinava pacotes de uma operadora de TV a cabo, a NET, sei lá qual operadora que você tinha na sua região aí, e você pagava por um pacote de canais, de filme, de série, canal de esportes, né? Esses agrupamentos que são os bundles, né? Em inglês. Nessa época, as empresas, os estúdios, eles não tinham a opção de levar os seus filmes até as pessoas, né? O único jeito de levar os filmes e as séries até as pessoas era através de empresas que forneciam a parte da infraestrutura. Então você tá passando cabo, você tá colocando no ar o serviço de transmissão. Então o único jeito de você levar o conteúdo era fechando acordos com essas empresas, né? Depois, com o surgimento da internet, com o surgimento dos streamings em vídeo, o Netflix, como eu falei, ele teve a ideia de ser a operadora de TV a cabo da internet. Ele ia agrupar ali todas as empresas de conteúdo e ia ser meramente uma empresa de tecnologia para oferecer vários canais, vários conteúdos on demand. Você seleciona a hora
hora que você quer assistir. Porém, a questão da tecnologia, Netflix saiu na frente, mas a tecnologia tende a se baratear. Aliás, a própria tecnologia de streaming que Netflix usa não é proprietária, né? Tem outra empresa ali por trás também. Apesar dela ter o melhor aplicativo, ela ter os algoritmos e tudo mais, tem a questão da infra de streaming, que é uma questão bem complexa e é inviável para um estúdio falar, vou fazer um serviço de streaming, ele não tem o know-how para isso. Não é só desenvolver um aplicativo bonitinho também. E com o barateamento dessa tecnologia, é natural que mais empresas teriam acesso a ela também. E aí, você deixa de ter necessidade de ter um middleman. Você consegue ter uma receita maior se você não tiver que dividir o percentual ali do streaming, receber por play, não sei exatamente como é que é o modelo da Netflix, né? O Spotify já sabe que o artista recebe 0,0, sei lá quantos centavos, né, por reprodução. Então, se você conseguisse receber a grana cheia, obviamente que seria muito melhor. E hoje isso é possível. Você só precisa contratar uma empresa que vai te ajudar a estruturar a parte tecnológica de distribuição, que era o papel que as empresas de TV faziam. Ou seja, com essa tecnologia disponível no mercado, é natural que todos os estúdios queiram ter a sua própria plataforma. Alguns vão ter mais apelo para fazer isso, tipo uma Disney, que tem vários estúdios que ela comprou dentro dali, né? Várias produtoras. A HBO Max, que também agrega várias produtoras. Ou estúdios muito nichados, tipo de anime, essas coisas que são mais difíceis de encontrar em outras empresas. E a gente vê que Netflix ficou ali tentando ser aquela que é a Rede Globo dos streamings, né? Ela quer agregar tudo, ela quer ser a mãe de todos. Só que o que vem acontecendo é que aos poucos os estúdios estão lançando os seus e tirando do Netflix para ter o apelo, né? O conteúdo exclusivo é o diferencial para a gente assinar o serviço específico. Ou seja, meio que não tem jeito, né? Essa fragmentação tende a continuar até que alguma empresa, sei lá, consiga fazer a intermediação aí, ou que as empresas voluntariamente se organizem e lancem o tal dos pacotes de pacotes, que a gente fala há algum tempo nos Tecnocasts. A gente vê isso acontecendo hoje, às vezes, com parceiros tipo Mercado Livre, que oferece um desconto para Disney, para Netflix, ou a assinatura da internet, que às vezes oferece também R$10, R$15 de desconto se você assinar a Netflix direto na conta deles, né? Então é esse tipo de pacote que tem surgido para baratear e vai se formando a mesma configuração anterior de você ter pacotes, né? Não tem muito como escapar. E é interessante quando a gente olha pra trás, né? Porque a Netflix, quando começou a fazer as produções originais, House of Cards, eu acho que marcou muito ali, né? Quando você pensava ali na época, olhando de fora, produzir uma série é caro pra caramba, né? Você tem que contratar um monte de ator, e aí é interessante que você tenha um elenco ali mais famoso pra chamar um pouco mais de atenção também e tal. Por que a Netflix vai gastar tanto dinheiro? E depois isso só foi aumentando, né? Aí começou com House of Cards, aí depois fizeram uma temporada de alguma coisa lá, e hoje é tipo, você abre a Netflix e é só conteúdo original, feito por eles e tal, de diversos países, né? Mas naquela época você pensava, caramba, é muito dinheiro, será que vai fazer sentido? E hoje a gente vê que fez muito sentido. Se eles não fizessem isso naquela época, eles estariam mortos, não teria mais Netflix, assim. Então, a gente fala na Netflix como, sei lá, a empresa que acabou com a Blockbuster, né? E hoje seria, se a Netflix não tivesse seguido esse movimento, seria todas as produtoras que mataram a Netflix, né? A empresa que queria agregar todo mundo acabou morrendo. E não, hoje a Netflix é mais uma empresa de mídia do que de tecnologia, até, né? Eles têm a tecnologia ali, mas... Você sabe que uma coisa similar, assim, só fazer um ganchinho off-topic, uma coisa similar vem acontecendo com Tesla, né? Porque Tesla, o grande diferencial da Tesla não foi carro elétrico. Isso aí, antes de ter carro a combustão, já era carro elétrico que faziam, né? Só que na época tinha mais dificuldade em armazenar eletricidade, é pior do que já é hoje, que continua sendo difícil. Mas a grande sacada da Tesla foi desenvolvimento de tecnologia de bateria que durasse mais, que é pra gente conseguir ter o mínimo ali de rodar com carro. Só que a parte complexa do serviço da Tesla é você conseguir ter uma estrutura de montadora, fábricas para conseguir dar conta de entregar carros em volume, etc e tal. Agora, a tecnologia de bateria já barateou e já está acessível às outras montadoras. Qual é a montadora que mais vende carro hoje em dia? Volkswagen. Então é por isso que eu olho com muita cautela a tal da bolha da Tesla, né? O preço das ações com múltiplos bizarramente altos. O pessoal aposta que ela vai reverter isso, mas para reverter, ela vai ter que
se estruturar muito ainda para conseguir vender carro. Enfim, um off-topic aí sobre, né, o streaming. Foi diferencial da Netflix, foi fazer o aplicativo, a tecnologia ali por trás do streaming, mas o conteúdo não era dela, o conteúdo era dos outros. E agora os outros também têm acesso a essa tecnologia, aí complicou, eles têm que fazer o deles também. Recentemente eu passei por um problema parecido com esse de pulverização de série, porque eu queria muito assistir The Good Wife, que é uma série que é do Paramount Plus, e eu assinei o Paramount Plus por causa da série. Aí assinei, maratonei ali as 7 temporadas e tal, gostei muito da série, e aí descobri que tinha um spin-off, que se passa um ano depois, que é The Good Fight. E nos Estados Unidos, The Good Fight também passa no Paramount Plus, é uma série que ainda tá no ar, né, já tá indo pra 6ª temporada lá fora, só que aqui no Brasil não tem o spin-off no Paramount Plus. Aí fui pesquisar, falei, deixa eu olhar se tem alguma outra plataforma de streaming. Descobri que tinha no Prime Video. Então, bom, problema número 1 resolvido, porque eu também assino Prime Video, falei, dá pra ver o spin-off por lá. Comecei a maratonar, ainda olhei antes de maratonar pra ver se tinha, porque assim, a gente sabe que quando a gente tem uma série que passa, por exemplo, essas séries que passam nos Estados Unidos, que não são originais das plataformas, o que costuma acontecer é a temporada passar inteira lá fora, pra dar alguns meses depois vir pro Brasil e ser colocada inteira num serviço de streaming. Existem algumas exceções, This Is Us, por exemplo, atualmente é uma delas, que está passando no Star Plus praticamente em tempo real com os Estados Unidos, lança lá e 2 dias depois a gente tem disponível o episódio aqui, mas no geral, primeiro a temporada sai inteira lá fora e depois que vem para cá. Então eu ainda tive a preocupação de olhar se as 5 temporadas já estavam disponíveis, eu vi que tinham as 5 ali. Ok, comecei a assistir. Terminei de ver a 3ª temporada, assim, um cliffhanger total no final do episódio. Falei, vou assistir o primeiro episódio da 4ª temporada. Fui assistir, tadã, não tinha. Porque você até tem, você consegue clicar e entrar na página da 4ª e da 5ª temporada, tem os episódios, tem as imagens, mas não está disponível. E aí a gente aqui não tem a 4ª e 5ª temporada nem no Prime Video, nem no Paramount Plus, que é onde fica lá fora, né, nos Estados Unidos é onde tá, e não tem nenhuma outra plataforma. E aí no momento eu estou esperando pra ver se em algum momento o Prime Video vai trazer a 4ª e a 5ª temporada pra cá. Não, e uma coisa também que atrapalha muito é a falta de comunicação das plataformas, porque a gente tem muitos sites especializados que dizem, tal coisa vai sair da plataforma tal no dia tal. A gente aqui no Tecnoblog faz listas de estreia, mas, por exemplo, um outro exemplo que eu posso dar tem uma série de comédia chamada Superstore, que é tipo uma comédia dentro de um mercado americano, bem engraçada até, que eu comecei a ver pelo Prime Video, as 5 temporadas, são 6, eles colocaram as 4 primeiro, depois estreou a 5ª, eu vi tudo, e aí ela estreou na Netflix com a 6ª e última temporada. Então, tipo, quem tá assistindo no Prime Video e não tem Netflix, não tem nenhuma previsão de ter a 6ª temporada no Prime Video. Se quiser assistir a 6ª temporada, vai ter que assinar Netflix, sabe? E você nem sabe se a série vai continuar no Prime Video ou se ela vai ser exclusiva da Netflix. Então, tipo, você fica muito refém desse sistema de fragmentação, de distribuição meio bizarro, meio obscuro que existe às vezes. E pior que é uma coisa que eu não vejo muita solução também, né? Não tem muito quem culpar, né? Por esse problema. Afinal, ninguém tá errado, assim, né? Bom, a gente chega à conclusão, então, que acabam que geram algumas chatices próprias, né? Essa pulverização de séries e filmes em streaming acabam gerando um pouquinho de dor de cabeça. E a gente também percebe que essa percepção de que o streaming amenizou a pirataria acaba não sendo de todo verdadeira, né? Tem vários processos de estúdio e produtora contra sites de pirataria que mostram que não houve um declínio tão grande assim. A pirataria ainda existe e tá firme e forte por aí. De acordo com dados que foram compilados pela Data Approach, que é uma firma, né, de segurança digital, o conteúdo pirata em vídeo é visualizado 230 bilhões de vezes por ano. Então é um número realmente gigantesco. Caraca! Assim. Gigantesco. E os serviços de streaming ilegais correspondem a 80% do total da pirataria mundial. É muita coisa. A estimativa é que 24% da largura da banda global seja gasto apenas com downloads de material protegido por copyright. Ou seja, é quase 1/4 da banda do planeta que é pirataria.
Gente, não, mas se um quarto da banda do planeta é pirataria, metade da banda do planeta é pornografia, Isso certo? que eu ia falar a mesma coisa. Sobra só um quarto pro resto, assim. Um quarto pra estudar e trabalhar, é isso. Caramba, então a internet, assim... Aí joguinho legal... é mais uns 15%, né, jogo. Porque download de jogo pra console hoje em dia tá duro, né, pesado. Atualização de sistema operacional, acabou, sobrou 2% pra estudar e trabalhar. Não, e além disso, o Brasil, ele foi apontado agora no final de 2020, né, como o país que mais pirateia no mundo. Pelo menos é o que um estudo, né, que foi realizado pela Kudelski Group, eu acho que é assim que se pronuncia, que é uma outra empresa também voltada para segurança online. Então, a gente, além de tudo, a gente lidera ali, né? É bem, bem complicado. E vale também ressaltar que, assim, nos últimos anos, nos últimos tempos, a gente teve o crescimento do IPTV pirata, que é uma realidade. A gente já falou sobre isso várias vezes, inclusive no Tecnoblog. Tem várias notícias sobre o assunto. E essa é uma questão também que se tornou... É uma questão à parte de tudo isso, né? Que também precisa ser somada nesse cenário. Bom, enfim, né? A gente acaba vendo que a pirataria, então, segue como um hábito muito forte no mundo todo, né? Especialmente no Brasil, como a gente viu. E é um problema constante para as entidades que cuidam de direitos autorais. Eu não vi esse estudo inteiro aqui do Brasil estando na liderança da pirataria, mas é muito fácil a gente ler esse tipo de notícia e já tirar conclusões, porque não muda muito com relação às outras coisas que acontecem no Brasil, né, de produto caro, etc. Primeiro que salário base do brasileiro é muito baixo, tem muita gente desempregada, né, então tudo isso acaba somando na hora que a gente vai ver o que as pessoas priorizam pagar aqui no Brasil. Questões de hábito também, né, muita gente não tem hábito de pagar por software, isso ainda é uma coisa muito forte hoje em dia, apesar que também a assinatura vem fazendo as pessoas criarem esse hábito, porque é mais fácil pagar R$30 uma assinatura do que pagar R$700 para comprar um software, né? Então isso muda um pouco também. Mas falando do preço, né? Netflix recentemente até aumentou o preço da assinatura, ficou super caro, 45 e pouquinho, né? Se eu não tô enganado, o plano família. E, cara, começa a ficar um valor pesado para brasileiro, cujo salário de R$2.000 já é considerado um salário acima da média, super alto aqui no país. Então fica fácil, às vezes, a gente bater o olho e falar, é natural, as pessoas acabam recorrendo à pirataria, porque realmente o brasileiro não tem tanto poder de compra e tal. Mas até tem outra questão, que o serviço de streaming, se a gente converte o preço em dólar, lá fora, o preço da Netflix, pro preço em real, ele chega a ser o dobro, o triplo mais caro do que a Netflix cobra aqui no Brasil. E Netflix, sendo uma empresa americana, você converte em dólar para levar para lá, né? Então é 3 vezes menos do que tá aqui, que é o que ela vai ganhar. Ou vai chegar lá nos Estados Unidos se ela importar essa grana, né? Enfim, então tem certas particularidades que eu acho que ajudam a explicar um pouquinho essa situação de por que o Brasil está na ponta. E tem outro ponto também, que é o Brasil é um país grande. Muito grande, né? São mais de 200 milhões de pessoas. Então é muito fácil o Brasil aparecer nessas pesquisas, até no episódio recente que a gente fez, né, Josué, sobre ataques de ransomware, que o Brasil também estava lá na liderança entre os primeiros, justamente porque, né, é um país muito grande. Eu acho que um exemplo, assim, bem, bem prático que a gente pode falar disso, é uma coisa que eu presencio. Eu escrevo sobre streamings, né? E durante um tempo eu trabalhei especificamente escrevendo sobre Grey's Anatomy. Então, nessa época, eu entrei em várias comunidades de Grey's Anatomy no Facebook e eu faço parte dessas comunidades até hoje. E é impressionante ver como o pessoal pirateia para poder assistir Grey's Anatomy, sendo que é uma série que a gente tem disponível no Brasil em mais de uma plataforma. A gente tem, acho que são 3 plataformas, Prime Video, Globoplay e Star Plus. E tinha recentemente na Netflix também, saiu há pouco tempo do catálogo. E é engraçado ver que, inclusive, as pessoas pirateiam, às vezes, mesmo assinando a plataforma. Exatamente porque tem essa questão do delay, né? Por exemplo, a gente, atualmente, Grey's Anatomy tá na 18ª temporada, e nessas 3 plataformas... 18ª? Eu não sabia que era tanto. Pois é, 18ª. A mulher já é dona do hospital. Não, tô brincando. E já foi renovada. Já foi renovada pra 19ª. Então, teremos uma 19ª. Gente, eu achei que era umas 10, assim, 18ª, caraca. 18ª. E aí, em todas as plataformas brasileiras que a gente tem, né, Grey's Anatomy, a gente tem até a 17ª. Então, não tem nada que passe aqui em tempo real, pelo menos em plataforma de streaming, né? Então, eu vejo muito nas comunidades o pessoal não aguentando essa espera, porque aqui Grey's Anatomy costuma chegar depois que a 18ª temporada provavelmente vai chegar aqui só no final do ano, se não no começo do ano que vem.
Então, até lá, a pessoa já foi bombardeada com spoiler. E ainda mais Shonda Rhimes, né? Que Sim. gosta de matar uma pessoa por episódio. Então, fica complicado. É verdade, eu tava falando da questão do preço, eu nem me liguei nesse ponto também, que é realmente ruim acompanhar a série em streaming, né? Você já sabe que, tipo, não vai ter a última temporada, o último episódio, se não for uma série exclusiva. Sim, quando não é original é complicado. É por isso que eu fiquei, inclusive, impressionada com isso de This Is Us, que eu comentei anteriormente, porque eu não lembro de ver algo parecido, assim, porque This Is Us não é uma série, né, exclusiva, ela passa na TV nos Estados Unidos, mas aqui ela tá chegando pelo Star Plus praticamente em tempo real. A série passa lá fora e acho que 1 ou 2 dias depois, você já tem disponível o episódio legendado, bonitinho pra assistir. Então, quem sabe talvez isso seja uma tendência, né, que pra outras séries, pra isso acontecer. O Star Plus, ele tem feito isso com algumas séries. Ele fez isso com This Is Us, fez isso com Chucky, que é o seriado do Brinquedo Assassino. Também foi quase em tempo real. Parece uma tendência, não sei se é o conteúdo do Hulu, que não existe no Brasil, que eles estão trazendo pra cá. Mas, enfim, eu espero que mantenham e que influenciem outras plataformas também, porque é muito bom. A gente comentou rapidinho de IPTV, né, que cobre essa parte de TV por assinatura com canais lineares, né, que são aqueles canais que você digita o número e magicamente aparece, você tem que se adaptar à programação. E também é um segmento em que, assim, não era muito bom, né, de você consumir, porque você assinava ali, pagava, sei lá, R$150 num pacote decente de canais, né, porque inclui no combo ali de telefone, internet, não sei o que lá, e aí você só podia ver na TV, sendo que, né, estamos agora na pandemia menos, mas geralmente a gente se movimenta, então a gente não tem uma TV sempre disponível ali, aí você quer ver na outra TV, putz, você precisa pagar um ponto adicional, né, o negócio do ponto adicional. Então, a TV por assinatura, canais lineares também sempre teve esse problema de consumo, assim. E a boa notícia é que a indústria acabou se adaptando, né? Então, hoje, você vê as principais operadoras de TV por assinatura, tem um aplicativo, às vezes não tem todos os canais lineares, mas tem boa parte deles, você consegue ver no celular, por exemplo, e você tem serviços que nasceram, assim, nativos no aplicativo, né? DirecTV Go é o principal exemplo ali, né? Você só assina e tem que ter o aplicativo na Smart TV, tem que ter o aplicativo no celular, e outras operadoras, claro, também, né, lançou serviço de TV por assinatura por meio de aplicativo, você tem que comprar uma caixinha ali e tal, mas a ideia é bem parecida, mas a indústria acabou se adaptando porque IPTV no Brasil é um assunto recorrente, né? A gente vê a Anatel apreendendo TV Box não homologada, e TV Box muitas vezes é comprada justamente porque vai rodar um aplicativo com uma lista de IPTV e é simples consumir, e agora a infraestrutura de banda larga no Brasil está muito mais avançada, né? Então você consegue ter uma experiência boa de assistir um conteúdo por streaming que você não tinha há 5 anos, né? Então avançou muito rápido. Hoje em cidades pequenas você tem o provedor local que fornece acesso por fibra ótica, então acabou facilitando muito esse negócio de IPTV. E aí as operadoras tiveram que correr atrás. Então aquele problema que a indústria tem que se adaptar, né? Por que o sistema bancário brasileiro tem uma segurança tão boa? Porque a gente é especialista em quebrar segurança. Então, tiveram que se adaptar. Nos Estados Unidos, não. Você usa tarja magnética, você vai pagar uma conta no restaurante, o cara rouba seu cartão e leva pro não sei aonde, e aí você coloca a gorjeta depois, de alguma forma, aprova o valor da gorjeta e, né, você já passou o cartão. Você preenche a gorjeta depois, né, e depois atualiza a transação com o valor da gorjeta. Então, você tem que confiar que o cara vai digitar o negócio certo. Mas é um exemplo de indústria que foi se adaptando, né? Eu fico sempre pensando na solução, né? Na solução para esse problema, porque não é um problema, é uma dor do mercado, né? Das pessoas, dos usuários, não é um problema, tipo assim, está errado isso que está acontecendo. Não tá nem certo nem errado, é só chato, né? É muito ruim para quem quer consumir conteúdo ficar tão fragmentado assim. E o que daria para fazer, né? Alguém tem que estar como hub de tudo, não tem outro jeito, né? Aí pode ser através de, sei lá, do aplicativo da TV, que é como a Apple tenta fazer com o Apple TV. A Amazon tenta fazer de você assinar o canal dentro
do Prime Video, e aí é óbvio que ela só consegue trazer para a plataforma os estúdios que não têm, sei lá, capacidade talvez de investir em uma plataforma própria, ou que não tenha conteúdo suficiente para ser um diferencial, sabe? Tipo, eu vou assinar esse aplicativo aqui, porque, nossa, tem esse pacote, né? Outras empresas fizeram esse movimento, essa lição de casa ao longo dos anos, comprando várias franquias, vários estúdios, que foi o caso da Disney, por exemplo, né? Então, eu não sei o que dá pra fazer, né? Realmente não sei, porque cada um quer ter o seu jogo ali e ninguém quer participar do jogo do outro, né? Sei lá, Netflix tem muitos usuários, poderia facilmente ser um hub para as outras empresas, mas se não foi é porque provavelmente as empresas já sacaram que elas poderiam fazer o delas mesmo e valeria muito mais do que você assinar, sei lá, a HBO dentro da Netflix, por exemplo. E eu assinaria, porque a interface da Netflix é disparado ainda a melhor, que funciona melhor em todos os dispositivos. A HBO tá ok, Apple, pelo menos dentro da Samsung, tá ok. Às vezes dá uns pau, às vezes dá, né? A legenda às vezes fica pequenininha, ou fica muito pequenininha, ou fica muito grande. Mas fala, deixa pequenininha mesmo. A minha mãe reclama quando eu coloco lá na TV dela que, não consigo assistir e tal. Aí o outro só vê dublado, enfim, tem que ficar mexendo, né? Mas, enfim, é um problema que eu queria saber como que o mercado vai se organizar para resolver, se vai se organizar para resolver para o usuário. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Conta pra gente aí como você tá lidando com essa questão da fragmentação de conteúdo. É uma coisa que te afeta bastante? Você sente isso na pele, né? Esse caso que a Paulinha relatou, por exemplo, de chegar no final, ter aquele gancho, você fala, vou assistir o próximo hoje. Aí não tem a temporada disponível. O que você faz quando isso acontece? Manda pra gente lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente lá no Twitter marcando o @Tecnocast. Se você quiser conversar direto com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon, @Paulo Riga, @Felipe Vinha e @Paulinha_V. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pela Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! falou! Valeu! Tchau! E aí surge também aquela estratégia das empresas da minha Siri falar enquanto eu tô gravando. Peraí. Sai daí, fia. Fecha. Eu não pedi... Oh, meu Deus. Para forçar o fechamento de um app. Mas quando você quer, ela não vem. Eu quero forçar o fechamento de você. Como eu faço? Não sai da tela, gente. Caraca, sai daí, fia. Isso está além das minhas habilidades no momento. Sai daí, Como filha. que fecha, Isso são Siri? minhas habilidades no momento. TB responde. Como fechar? É o botão de cima, ó. O burro não sabe usar iPad. Ok. Buscando lição de casa ao longo dos anos, comprando várias franquias, vários estudos, que foi o caso da Disney, por exemplo, né? Então eu não sei o que dá fazer beat, não sei porque Eu ia cada um falar GTA que do seu poderia jogo ali terminar ninguém assim, quer mas agora a Siri vai dar a participar. resposta. Ela O tá jogo do gravando. outro, né? Sei lá, Netflix tem muitos usuários, poderia facilmente ser um hobby para as Nossa, ela outras gravou? empresas, Desde a mas hora? não foi. Ela gravou. Ela gravou. As empresas já Deus sacaram do que céu, poderiam cara. fazer o dela mesmo e valeria muito mais do que você assinasse lá. E verou, dentro da Netflix, por exemplo, eu assinaria porque a interface do Netflix é disparado ainda melhor, funciona melhor todos os a sua dispositivos. filha é muito Meu Deus, pelo gente. menos Muito, dentro da nossa. Samsung Talk, você São Paulo, né? Ela tá autônoma demais isso aí. Nenhum resultado. Cuidado. Por que será que o Google não encontrou nada? Gente! Tchau, valeu. Assinem stream. Não tantos quanto vinha. O objetivo do Vinha é ter tantos streamings quanto o Grey's Anatomy tem temporada. Nossa, Vinha, Mas não foi Décimo possível, né, oitavo. Vinha? Não tinha disponível. quais Até a próxima.